favor. Muito boa noite, curiosos e curiosas. Começa agora o Intimidade Podcast, o primeiro episódio de muitos, por mim, Andressa Lopes. E eu estou aqui com ilustres presenças para falar com vocês sobre um assunto muito polêmico, porém necessário, sobre sexualidade feminina. E eu queria, antes de mais nada, agradecer e dizer que esse episódio é um oferecimento da Clínica Júlia Vilagra, fisioterapia pélvica, eles estão de casa nova, gente, super dá uma conferida lá no Instagram da Julie, dão uma olhada lá, a reforma ficou maravilhosa, ela tem um espaço fantástico para atender vocês, e também a Clínica Essência, a clínica da Maria Bárbara, que vocês vão conhecer já já, lá em Cafelândia. Todo mundo que está precisando de atendimentos psicológicos, nossa indicação do coração, procure a Maria Bárbara lá na Clínica Essência. Então, vamos lá, vou apresentar vocês para duas pessoas maravilhosas que são necessárias. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Gostaria que você primeiro, Maria, se apresentasse, falasse o seu nome, qual a sua profissão e por que você está no Intimidades. Meu nome é Maria Bárbara, eu sou psicóloga, tenho 29 anos e desde sempre eu acho que eu gostei de falar sobre isso, eu só sempre fui reprimida, né? Eu não encontrava espaço para falar. E eu acho que eu estou aqui para falar isso, sabe? Você deu uma oportunidade para a gente levar voz, né, levar informação de qualidade para quem precisa, para quem às vezes não tem com quem conversar. Essa voz não pode ficar calada, meu povo. Vamos agora para a Julie. Gostaria de saber o seu nome, sua idade e por que você está aqui no Intimidades. Meu nome é Julie Vilagra, tenho 26 anos. Eu estou aqui no Intimidades pelo teu convite, mas especialmente porque a área da sexualidade é uma área que eu amo trabalhar no consultório, que eu vejo como mulheres sofrem caladas, como a Maria falou. Então, é necessário falar, expor a dor, procurar ajuda, porque tem solução. E eu acho que a sexualidade da mulher foi muito reprimida até hoje, né? Muito reprimida. E a gente tem que falar sobre esse assunto, porque ele é muito necessário para a nossa saúde íntima, saúde sexual, porque toda mulher merece sentir prazer. Isso aí. E é por isso que a gente está aqui hoje, mulherada. Então, você que está assistindo, fica aqui com a gente. Meninos que estiverem assistindo, tomem de lição e chamem suas esposas, suas mães, suas namoradas, porque tudo que vai ser dito aqui é de extrema importância para a vida de todo mundo. E eu vou querer começar essa pergunta agora para Maria. Maria, por que você acha que sexualidade não é um tema corriqueiro, comum e explorado? Vamos pensar... Primeiro, a gente não dá para ignorar o papel da mulher na sociedade e como a gente foi educada, em como o mundo foi apresentado para nós, né? Como foi contada a nossa história. Então, a gente precisa olhar para esse lado e pensar, primeiro que os homens, a gente acha, e eles acham que eles sabem de sexualidade. Né? Vamos começar aí, É a verdade, né? nua e crua. Muito do que a gente tem hoje e que depois você pode falar um pouquinho mais sobre isso, é um reflexo bem negativo, é o que a gente conhece da indústria pornográfica, que é um reflexo muito grande. As pessoas acham que consumindo esse tipo de conteúdo elas sabem alguma coisa e mal sabem elas que na vida real isso é muito diferente. Exato. Né? Então, é um assunto pouco falado, principalmente no universo feminino, por receios, né, de julgamentos. Uma coisa que, né, enquanto vocês foram se apresentando, eu estava prestando atenção, nós três temos profissões diferentes, nós temos valores diferentes, nós temos religiões diferentes, mas nós três estamos aqui reunidas para falar de uma coisa que é universal. Né? Então, é algo que não é meu, não é seu, não é de um lugar específico, não é de... Né, é de todas as mulheres. Né? E a gente precisa... parar com esse julgamento de que falar sobre isso é se colocar num lugar de vulgaridade, né? Como se só uma mulher fácil falaria sobre isso. E é exatamente por isso que eu criei esse canal, né? Porque toda vez que eu tentei consumir conteúdos de sexualidade dentro da internet, seja podcast, filme, Instagram, eu me sentia envergonhada pela forma, pelos termos que elas usavam. Isso funciona para muita gente, mas para um grupo específico de pessoas, de mulheres, né? E eu queria realmente que a gente trouxesse à luz da ciência e com termos que não escandalize ninguém, né? Que uma senhora de 70 anos consiga ouvir
absorver sem ser constrangida, assim como uma menina de 15 consiga levar isso para sua vida, ao longo da sua vida reprodutiva. Então, eu acho que esse nosso papo ele é muito importante nesse sentido. É questão de saúde íntima falar sobre sexo. Não tem que nem extremos, tipo, falar de uma maneira chula, né? Nem como ficar, meu Deus, o lacinho, o pipi. Não, gente, é pênis e vagina. A gente tem que falar as coisas do jeito que elas são, não ficar ali endemonizando o sexo ou criando uma coisa surreal. É algo que faz parte da vida de todo mundo, né? Então, é algo que deve ser falado com uma naturalidade, né? Em base da ciência. Poxa, a gente fala sobre tanta coisa, porque na hora de falar sobre sexo, que é algo que todo mundo um dia vai experimentar, tem que ter ou os extremos, né? Ou muito vulgar, ou muito recatado, né? E é algo que tem que ser falado pela saúde de todos, né? Homens e mulheres, porque todo mundo merece ter prazer, né? E voltando aqui ao assunto, o que vocês acham que a gente deveria falar mais sobre sexualidade na nossa sociedade? Maria. Começando que a gente resume muito sexualidade a sexo. Né? E tem tanta coisa, sexualidade tem a ver com eu me descobrir, tem a ver com o que eu gosto, com o que eu não gosto, não só no seu momento de intimidade ou no seu momento com o seu parceiro, com a sua parceira. Mas sabe o que você quer da vida? Eu costumo falar para as mulheres, geralmente, quando as coisas não vão bem na nossa vida, a gente não está num dia legal, sabe? Você teve um dia punk, um dia estressado, você chega em casa, você não está afim, né? Você não vai querer, né, se masturbar, você não vai querer, às vezes, transar, você não vai querer porque você não está num dia legal, né? E o que garante, né? Por que a gente não pensa por outro lado? Se você, na tua intimidade, se você você com você, né, na tua introspecção, se você na tua relação com o teu parceiro, com os seus parceiros, não está legal, quem te garante que isso não vai influenciar na tua vida também? Né? Eu falo que você se conhecer, se descobrir dessa maneira profunda, né? Porque se descobrir dessa maneira profunda é de se descobrir não só nossas coisas boas, mas descobrir todos os nossos lados, e é por isso que pesa. Mas se descobrir é um caminho tão gostoso, que ele abre tantas portas, né? Que ele traz um autoconhecimento tão grande, que isso também barra as pessoas. Porque esse caminho não é fácil. E às vezes falar sobre sexo é uma coisa que, às vezes não, né? Sempre. Ela imprime um valor moral muito grande, um valor religioso, né? E a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade para falar sobre isso, né, Ju? Com certeza. Eu vejo muito no consultório a questão que a mulher, às vezes, desenvolve uma disfunção e ela não procura ajuda porque ela tem medo de, vamos supor, admitir para a família que ela tem um problema, né? Ou para o teu parceiro. Então, assim, é uma vergonha. A gente vê muita vergonha em volta do problema, sabe? E a mulher cada vez mais se escondendo, isso só vai, né? Eu falo, às vezes eu pego uns assoalhos pélvicos que estão assim, tensos, e começa aqui, sabe? Relaxar e saber assim, é normal, tem ajuda, vamos procurar. E tá tudo relacionado, cabeça e aqui embaixo, né? Eu costumo dizer para as minhas pacientes que o maior órgão sexual da mulher é o cérebro. Sim. É a sua mente. O desejo começa aqui. O desejo começa aqui. Sim. E aí que entra essa conexão das nossas 3 profissões, né? Sim. Então, tudo que acaba aparecendo no consultório de uma de nós 3 acaba refletindo nas áreas que nós 3 atendemos, Sim. né? E quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando também de educação sexual, de conhecimento feminino, né? Vou falar aqui de um dado que talvez você não saiba, porém, vou fazer um paralelo. A anatomia, ela é conhecida e estudada desde o Antigo Egito, desde antes até do Antigo Egito. E o clitóris, que é o órgão do sexo, o órgão do prazer feminino, só foi descoberto em 1998. Então, a gente tem um problema histórico muito grande que a gente está tentando reparar, conversando demais até sobre ele, né? Sim. E na visão de vocês, falta o autoconhecimento para a mulher, inclusive nessa parte anatômica? Muito. E de uma forma, assim, que vem não só como uma castração, mas vem com uma coisa de vergonha, que envolve, não é um tema do momento agora, mas envolve até essa questão estética. Né? O estético de não se sentir bem, de não se olhar no espelho nem com roupa, imagina sem. Sim. É um padrão
que é muito veiculado, né, na nossa vida de redes sociais, né? Sim. E o conhecimento da mulher ele é muito limitado em relação ao seu próprio corpo. Para vocês terem noção, gente, não tem nenhum livro de anatomia atualmente com a anatomia real do clitóris. A maioria dos homens acredita que é só aquela bolinha, a maioria das mulheres também. Então, para quem não conhece, esse é o órgão sexual feminino. E diferente do pênis, ele tem 8.000 terminações nervosas, comparado com as 3.000 do pênis. E ele é feito só para o prazer, diferente do pênis. Fala sobre o clitóris aí, Ju. Então, vou abordar a questão da minha visão clínica, né? A questão dessa parte que a mulher realmente acha que só é aquele botãozinho mágico, quando na verdade é a ponta do iceberg, eu falo, né? Que ali é onde começa tudo. E como a parte de exercícios íntimos, o autoconhecimento, porque a pessoa entra no consultório e eu explico por onde sai o xixi, por onde sai a menstruação, como que funciona, porque, por incrível que pareça, tem mulheres que nunca pegaram o espelhinho e olharam lá embaixo. Aqui sai o xixi, aqui sai a menstruação, aqui é a penetração, aqui sai o bebê. Então, eu gosto de explicar realmente a anatomia para falar, olha, primeiro você tem que entender o que você tem para saber usar e explicar para o teu parceiro do que você gosta, né? E a questão do exercício ali do assoalho pélvico é muito legal, porque com a ativação do músculo, com o aumento da vascularização, o músculo abraça, né, o clitóris. E a mulher acaba tendo mais prazer, mais sensibilidade. E como isso reflete na satisfação e na sensação da mulher, né? Poxa, ela não sentia nada, né? E agora, com a estimulação, fazendo as contrações durante a relação sexual, a mulher passa a sentir e passa a ver que realmente não é só a pontinha, né? Tem bastante mulheres que não têm prazer na penetração. E é por essa falta de conhecimento, de sensação, de contração, do músculo está muito atrofiado, né? A Andressa fala bastante sobre a atrofia do clitóris, que é algo assim que não é falado, né? E desenvolve mais esse assunto que eu acho que é algo que a gente tem que entender que o primeiro relato de tecido do clitóris aconteceu em 2005 por uma médica urologista. Então, a gente está engatinhando ainda sobre o conhecimento da sexualidade feminina. Sim. Então, as mulheres não entendem. Elas acreditam que, o meu desejo ele vai vir igual um download. Um dia eu vou estar lá lavando o copo e, eu vou ter vontade de transar com meu marido. Não, gente, isso não acontece. As coisas não funcionam assim. Maria vai poder falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas, quando a gente começa a estudar o clitóris, a gente consegue enxergar o vão de conhecimento que se tem em relação à sexualidade feminina e todas as falsas informações que foram sendo construídas, elaboradas e dissipadas ao longo desse tempo. E uma delas é a real anatomia do clitóris. Sim. Não é um botãozinho, gente, é tudo aquilo. E ele é um tecido igualzinho do pênis. Se você for olhar lá no microscópio, comparar os dois, é o mesmo tecido. E se você não o estimula, não o conhece, não o usa da forma adequada, ele vai sofrer uma certa atrofia. E, além de anatomicamente falando, fisicamente falando, existem inúmeros estudos mostrando sobre os benefícios de orgasmos na saúde da mulher. E não é só lascívia, não é só desejo, a gente está falando de saúde, promoção de bem-estar, né? Então, a gente tem que, sim, usar o nosso clitóris, né? Eu costumo dizer para minhas pacientes, todo mundo sabe que eu sou cristã, Deus não erra. Deus é perfeito. Ele não ia dar pra gente um órgão para não ser usado. Para ficar em off, Para ficar em off, né? Para trazer desgraça para a mulher, como muitas religiões acabam colocando. E eu acredito que ele foi feito para nos libertar, não para nos prender, né? E essa nossa jornada de estar aqui é para trazer esse conhecimento. Porque muitas vezes a religião cega a mulher para ela entender que o corpo dela foi Deus que fez e ele fez essa parte também e ele não erra. Então é para você usar essa parte também, gente. Porque você vai ter benefício no seu casamento, na sua pele, no seu humor, na sua saúde, nos níveis de glicose do seu sangue. Então são tantos benefícios. E os achismos acabam falando mais alto, né? Nós estamos na era da pós-verdade. A gente tem que explicar o óbvio. Eu falo que, às vezes, assim, você está numa semana que você está muito indecisa, que você precisa tomar uma decisão, que você, né, não sabe o que você faz da sua vida. Tenha um orgasmo. Tenha um orgasmo, que isso vai te abrir a mente de uma forma. É um autoconhecimento tão grande. Não substitui terapia, não substitui nada disso. Mas é um momento que
de transcender mesmo, né? Um momento tão único, tão seu, tão individual, por mais que você tenha ele com outra pessoa, mas ele é né? É o teu corpo na sua potência máxima. Exatamente. Né? E eu falo isso porque eu tive filho recentemente, então é um processo bem difícil esse de se reconectar com a sexualidade, de se reconectar com a intimidade, porque o teu corpo ele deixa de ser teu. Né? Você empresta o teu corpo ali para o ser humaninho, depois ele vive de você e aí você precisa lembrar que você existe. E é um processo que eu vejo que muitas mulheres, depois da maternidade, passam por isso. E eu estou nesse processo, nessa busca, porque eu sei que meu corpo pode muito mais. Né? Eu falo assim, eu não vou me contentar com isso. Né? Eu preciso de mais. Eu sei do que ele é capaz, então eu vou atrás disso. Eu quero me reconectar de novo. E é um processo que é bem de recomeço mesmo, porque você se torna outra mulher também, né? É incrível você falar disso, porque o puerpério é para sempre, tá, gente? Para quem acha que puerpério são só os 40 dias pós-parto, o puerpério ele dura a vida inteira da mulher, porque o filho dela vai estar durante toda a vida dela com ela. Ela tem a dificuldade de enxergar-se como um ser sexual. Sim. Que tem desejo e é objeto de desejo, né? Então, para você voltar a ser mulher e deixar de ser mãe um pouco e entender que essas duas coisas habitam numa pessoa só, a mãe e a mulher, é um processo. E é nisso que começam muitos problemas, né, Emma? E que essas duas coisas são importantes. Sim. Né? Podem não ter o mesmo peso, mas elas são importantes na vida daquela mulher. Né? Assim como trabalho, assim como família, e a gente precisa ir buscando esse equilíbrio. Você estava falando, e eu lembrei de quando você estava terminando, a gente estava tomando um café e você estava terminando a tua formação em fisioterapia pélvica, você falou o quanto você teve esse preconceito do estereótipo das pessoas olharem para você, porque você é uma pessoa mais meiga, né? Porque, do tipo, como assim você vai falar sobre isso? Gente, passei né? por isso. E aí pega bem aquilo do, como assim, mas você não é uma mulher vulgar que sai com muitas pessoas, como assim você está falando sobre sexo? E é uma verdade, né? A aparência. Por que eu não posso falar sobre isso? Porque eu não posso estudar e tratar mulheres com alguma disfunção sexual, né? E não é sobre isso, gente. A vida não é sobre aparência, né? A minha profissão, eu falo, tem mulheres que me buscam por eu ser assim, com esse rostinho angelical, que as pessoas se sentem assim à vontade de abrir. E, ao mesmo tempo, que tem outras fisioterapeutas que são mais soltinhas. Então, assim, cada mulher vai se identificar com o público, né? E a questão do puerpério, eu sempre falo para as minhas pacientes no pós-parto, antes de você ser mãe, você era mulher. Então, você tem que trazer isso de volta para você, porque o seu filho um dia vai crescer e vai ter a vidinha dele, né? E você tem que resgatar a vida com um companheiro, independente de qualquer coisa. Eu amo tratar a mulher no pós-parto, porque eu gosto de conversar muito com elas. A gente acaba ali meio que criando uma intimidade, a gente consegue conversar. A questão da terapia no pós-parto é maravilhosa, porque realmente a mulher se perde, né? Ela se perde na maternidade, na demanda, privação do sono, ela perde muito o que ela era, né? A própria prolactina que aumenta, inibe todos os hormônios sexuais. E ela acha, poxa, eu não sou capaz de sentir prazer. E essa questão, nossa, é muito importante que o médico ali que acompanha esclareça isso. Olha, você não vai ter desejo. Não vai ter. Que realmente, né, Andressa? Não vai. É tipo, acaba. Maria pode falar, é um negócio surreal, né? Mas é aí que entra o fato de a sua libido ser uma construção social. Sim. E quando você constrói ela numa fundação adequada, gente, fundação que vai no começo, onde distribui o peso para aquele edifício não cair. Então, quando a fundação da sua libido ela é construída numa base sólida, onde você não depende só do estímulo hormonal, sim, onde você entende todos os gatilhos do seu próprio corpo, onde você entende aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, e que você entende que o desejo ele não vai ser espontâneo, você consegue buscar uma normalidade, começar os passinhos de formiga em direção a uma normalidade do que se tem antes. Sim. O que eu vejo, depois quero que vocês falem sobre isso, é que essa disfunção começou lá atrás. Entende? Já não havia o autoconhecimento, já não havia uma organização mental para entender exatamente como é que funciona a libido daquela mulher. E por ser uma construção social, a gente está com muita coisa enraizada, né? Em relação à primeira vez que você teve contato com isso, como seus pais te ensinaram que era isso, como você lida isso com o seu
com o seu marido, se ele te faz se sentir segura, você se sente segura, você se sente amada. Então, tanta coisa que envolve a libido feminina. Nossa, E quando a gente começa a olhar só a parte hormonal, porque o puerpério não é só a parte hormonal, não, tá? Mas tem muita gente que procura a gente no consultório, queria uma testosteronazinha. Só pra dar aquele... Não adianta. Tem que resolver o problema, não ficar tapando o buraco, né? Realmente ver, tá, mas o que está acontecendo, né? Por que dessa libido não está à tona, né? E a questão hormonal pesa muito, mas é um negócio, assim, que é algo a mais, não é ali a razão, né? Eu vejo, assim, que bastante mulher ali no pós-parto, o homem não, né? Tem medo de machucar, tem medo, sabe? Mas, assim, é tudo questão de conversar, né? De você expor, você se sentir amada, segura, porque, poxa... É um negócio ali, o momento do casal, né? Não pode anular, mas também o sexo não é só a penetração. Tem tanta coisa que envolve, você não precisa estar com um desejo para beijar o teu marido, né? E tudo começa ali, né? A gente vê, assim, que os homens pulam etapas. E a mulher é muito mais do toque, do carinho, de se sentir acolhida, amada. E isso que os homens têm que aprender, né? Acolher aquela mulher e fazer ela se sentir desejada, que isso vai criar ali uma coisa gostosa, um clima para poder... Falando nisso, fantástico o que você falou. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que na hora da cama, o homem fala russo e a mulher fala chinês. Fisiologicamente, anatomicamente diferentes, mentalmente diferentes. Enquanto um medir a libido do outro com a sua régua, vai acontecer problema. Sim. E aí que entra o que você falou, diálogo. Ele precisa ser algo corriqueiro, ele precisa ser algo comum. Da mesma forma, você conversa com seu marido sobre a hora de dormir do seu filho. Às vezes as pessoas esperam uma fórmula mágica. Tá, Maria, eu preciso de ajuda, eu não consigo... É básico. É mais simples do que a gente imagina. É diálogo. Não adianta você querer ter intimidade com uma pessoa. Você falar para uma pessoa, olha, eu gosto que você faça isso, eu não gosto que você faça isso. Se você não conta sobre o teu dia. Se você não dá bom dia para a pessoa. Se você não compartilha dos mesmos planos. Né? E aqui agora a gente está falando de pessoas que têm um relacionamento. Mas depois a gente pode falar de pessoas que não têm um relacionamento. De que se relacionam de uma forma mais casual. Mas é entender, tanto para você quanto para o outro, que a gente, aquela coisa de mulher de fase, isso é muito real. Nós somos de fases. Hoje, eu posso gostar de estar de boa e tomar um vinho. Amanhã, às vezes, o que vai me despertar uma libido é eu chegar e a casa tá limpa. Né? Todo dia eu posso ser uma mulher diferente. Né? E eu entender isso, e eu conseguir conversar sobre isso com o meu parceiro, vai, não numa forma de se limitar, não numa forma de mandar, não numa forma de castrar o outro, do tipo, você tem que fazer o que eu quero, mas uma forma, sabe, de vocês se unirem e se entenderem, falarem a mesma língua. É isso que eu falei, traduzir o russo para o chinês. Né? Até porque, aí vocês podem falar melhor do que eu, que o tempo de resposta para a excitação da mulher e do homem também é diferente. Totalmente. Então, acho que o homem é automático, né? A mulher tem toda a preparação, a questão da lubrificação, realmente do músculo, né? Porque, assim, o músculo ali do assoalho pélvico da entrada, eu vou explicar de uma maneira mais simples. A mulher precisa ter a ereção, né? Ali dentro do canal. E para acontecer essa ereção, ela tem que ser estimulada, seja com beijo, com toques. E acontecendo essa inchadinha do músculo, a mulher vai estar mais lubrificada e ela vai se permitir, né? Vai estar pronto para a penetração. O que acontece é que o homem tem ereção muito rápido, né? E já quer o final, né? Quando, na verdade, a penetração é a cereja do bolo, né? Não é o ato sexual só isso, né? Exato. E eu vejo que os homens pulam essa etapa e a mulher fica, tá, foi isso, para ele acabou e fica a resolução zero, né? Tipo, a mulher tá ali de boa e o homem já foi, né? Então, eu vejo que essa questão da mulher falou, calma, ainda não. Ela controlar o tempo dela para ela sentir prazer. Porque, às vezes, as mulheres estão tão no automático que ela, não, vai logo e... Acaba logo com isso. Eu tenho mais o que fazer. Vai ser igual que nem ontem, né? Eu tenho filho para cuidar, filho para colocar para dormir, né? É porque a minha mãe falou que tinha que ser assim mesmo. Tem que fazer assim, desse papum. Jeito, papum, acabou, é assim, desse jeito. Todo mundo é assim. Eu sou frígida mesmo. Minha família também era assim, a minha irmã era essa assim. Palavra... Dá um negócio no coração. Mas o mais importante é entender que o sexo não começa na cama, principalmente no casal com relacionamento a longo prazo. Porque é ali que as disfunções entram, né? O sexo começa muito antes, é na intimidade, é na segurança. Pro homem, não tanto. Muito mais pra mulher. Não, a mulher é 100% emoção. É 100% emoção. É o cérebro que é o órgão sexual. Sim, E vamos combinar que a gente é multitarefa. Não dá pra negar.
A gente está fazendo umas 5 coisas ao mesmo tempo. E a gente consegue dar conta dessas 5 coisas ao mesmo tempo. O homem ele tem uma capacidade incrível de focar muito bem em uma única coisa. Né? Então, quando ele está naquilo, ele está naquilo. A gente não. Parece uma coisa boa. Nossa, vocês são, né, multitarefas. Mas, em alguns momentos, às vezes você está lá num momento tão bom com você, putz, você lembrou que você tem que pagar um boleto amanhã. Estragou já. Meu Deus, a Né? conta de luz. Então, é entender que, às vezes, essa vontade ela vai oscilar. Né? Porque você está assim, não, então passa a minha vontade, acho que eu não quero tanto assim. Né? Mas entender, é difícil esse movimento de você trazer de volta, de você focar. E o parceiro entender que você é assim e entendendo do que você gosta. E aquilo que te deixa feliz, com prazer, vai te trazer de volta. Por isso que esse diálogo é tão importante. Exatamente. Porque o desejo do homem é deflagrado de uma forma diferente. O homem, ele é muito visual. Sim. Eu brinco com as minhas pacientes que o homem é daqui pra fora, enquanto a mulher é daqui pra dentro. Então, essa conversa com o marido já resolveria metade dos problemas. Entender que o desejo dele é deflagrado de uma coisa diferente. A mulher precisa muito de repertório. E a mulher é muito no campo das ideias, da fantasia, do bem-estar. E aí que tem esses conflitos, né, Ju? Exatamente. A gente vê que, na verdade, o problema não é tanto ali na estrutura, né? Tá mais ali na rotina, que a mulher já, vamos supor, levantou, o marido deixou a toalha na cama, ela já fica, não, hoje à noite, se ele quiser. E o marido nem sabe o que aconteceu, né? Mas ela já tá com aquela raiva reprimida, né? Pode falar. E aí é uma coisa que foi nos ensinada muito errado, que sexo é vingança. Não vai ter. Privar, né? O privar. Porque aí não é uma coisa importante para você. Você sabe que é importante só para o outro. Porque se fosse importante para você, você não se privaria disso. Né? Não é uma moeda de troca. Não é uma recompensa, né? Pelo contrário, é um momento de união, é um momento de parceria, onde o seu parceiro de vida e você vão estar ali trocando energia. E os dois vão se beneficiar emocionalmente e fisicamente disso. É quando o homem e a mulher se tornam um só, né? Exatamente. Tem a penetração, se torna um só. E como o homem não conhece como a mulher funciona, muitas vezes isso gera exatamente isso. A mulher é sempre ruim, e quanto mais ela pensa em fazer aquilo que já é ruim para ela, menos ela quer ter. Então, a verdade que eu acho assim, não é que a mulher não tá com vontade, é porque você, homem, não sabe fazer ela ficar com vontade. Exato. Se você ficar segurando, beijando, fazendo outras coisas, eu falo, é uma coisa que eu ouvi uma vez da doutora Rebeca, que eu gosto de seguir ela, ginecologista, ela falou, não permita a penetração enquanto você não esteja implorando por ela, porque é nesse momento que a penetração vai ser inesquecível. Você ficar ali, tá, vamos terminar logo? Não, gente. Espere, que vai chegar um momento que vai ser o momento necessário. E os homens fazem tudo muito rápido. E a mulher tem que controlar, não, agora não. Porque a própria mulher não sabe disso, né? Como que a gente vai exigir que ela... Mas a mulher tem que se conhecer, tem que ler, estudar e se entender, acima de tudo, né? Como tem que ter autonomia para falar do que gosta e do que não gosta. Porque parece que tem medo, sabe? Como, não, isso é um assunto de propriedade masculina, porque ele sabe mais, porque ele tem mais experiência, porque eles acham que eles têm mais experiência, que acho que quantas mais parceiras tiveram, mais experiência tem. Que bobeira, porque cada pessoa é única. Exatamente. Né? Com cada pessoa que você se relacionar vai ser diferente. Não é um mapa, né? O desejo de cada um funciona diferente, então, o ápice. Então vem uma coisa de se sentir inferior numa questão de conhecimento mesmo. Eu não vou falar nada porque o que é que eu sei. Porque ele sabe o que está fazendo, né? E o que ele vai achar de mim? Ele vai achar que eu sou o quê? Que eu tô querendo ficar com o outro? Sempre tem essa insegurança. E, de novo, entrando na parte do diálogo, como é importante a mulher se sentir à vontade em conversar com o marido. Esse grau de intimidade que um casal tem é de extrema importância para satisfação sexual dos dois. Porque da mesma forma que a gente pode tentar, eles podem tentar medir o desejo da mulher pela régua deles, a gente também pode fazer o contrário, né? E aí que surgem muitos problemas, como a disfunção erétil e outras coisas, porque não estamos traduzindo o desejo de um para o de outro. E falando, a longo prazo, isso se torna começa a incomodar tanto numa relação, porque, analisem comigo, né? Se tem uma coisa que é muito ruim, é a gente fazer uma coisa quando a gente não quer. Agora, você imaginem vocês transarem sem querer. Né? Vamos falar de uma forma bem clara, às vezes até caracteriza abuso.
E uma pesquisa recente mostrou que mais da metade das mulheres não se sentem felizes no relacionamento conjugal e mesmo assim comparece. Não porque querem, porque aquilo é proveitoso, mas por medo de perder o parceiro. E aí você vai fazendo sem você querer. Você vai fazendo, você vai fazendo. A longo prazo, você não vai sentir o impacto aí, mas você vai sentir o impacto nas outras coisas. Você vai começar a sentir nojo do teu parceiro. Você vai começar a se sentir infeliz, você vai começar, a tua autoestima vai baixar. Isso vai influenciando em tantas coisas, você vai se diminuindo tanto, o teu casamento, você começa a não conseguir conversar com a pessoa. Porque é uma forma de violação tão grande de você não estar se escutando, de você não entender o teu limite, você não conseguir colocar esse limite para outra pessoa, que isso a longo prazo ele vai afastando cada vez mais os parceiros. Porque você está ensinando, gente, eu vou para a parte de reflexão neuronal aqui, tá? Você está ensinando o teu cérebro, você está criando uma via neuronal, uma via sináptica, que aquilo é ruim. Sim. Aquilo é ruim, Exatamente. Aquilo é ruim, e cada vez que você Memória faz sem negativa. vontade, você está alimentando Sim. a tua expectativa. Como é que você quer ter libido? Se você sabe, se você está ensinando o teu cérebro Que sexo é ruim. que sexo é ruim e você não tem orgasmo, porque como que o corpo sabe que sexo é bom? Quando ele tem os benefícios de um bom orgasmo, certo? Sim, correto. Às vezes, uma mulher pode estar satisfeita no relacionamento dela, porque toda a parte afetiva e tudo mais, porém, se ela não está tendo orgasmos, o cérebro dela não está entendendo os benefícios que aquilo traz para a saúde Sim. dela. E daí o desejo. E aí é por isso Fica. que se normaliza. Uhum. E, então tá bom, então é isso mesmo. É. E aí a gente volta àquilo que eu falei lá no começo, que a gente tem, isso aí é independente de quem, né, de se você tem um relacionamento ou se você tem relacionamentos casuais, mulheres, esqueçam, por favor, essa imagem performática que a gente tem que ter. Se você imagina que para você se sentir desejada, você precisa performar, você precisa agradar o outro, você está fazendo tudo errado, né? Não se ache livre por, nossa, eu arrasei na cama porque eu fiz a performance. Não, isso não é liberdade, isso não é se conhecer. Isso é prisão, né? Exatamente. Gente, sexo da pornografia não é sexo da vida real. O sexo da pornografia é uma performance, é um ato, é uma encenação como qualquer outro filme, tá? Porque a pornografia foi feita para enganar as pessoas. E quando se assiste pornografia, se libera um neurotransmissor que se chama dopamina, numa dose 100 vezes maior do que o sexo comum. Então, cuidado. Quando se consome muita pornografia, você vai se acostumar com aquela quantidade de dopamina tão grande que quando você for para o sexo, você não vai satisfazer. Nunca vai se equiparar ao prazer e à recompensa neuronal que você teve com a pornografia. Então, tomem cuidado, porque isso está destruindo muito o casamento e está destruindo a libido de crianças, jovens, estão entrando para a vida sexual com o parceiro e porque estavam usando de pornografia para masturbação, achavam que estavam se conhecendo e estava sendo um conhecimento adequado quando eles estavam entrando numa prisão, como a Ju falou. Exato. E, né, vamos combinar que quando você perguntou por que é tão tabu falar sobre isso, e aí um dos resultados de ser tabu falar sobre isso é o porquê muitas pessoas têm relacionamentos infelizes nesse sentido. Por quê? Porque parte do que sabem, ou do que acham que sabem, vem do que aprenderam assistindo pornografia. Por quê? Porque não se conhece, não se fala, né? Eu lembro que uma vez eu postei alguns stories falando sobre isso e uma amiga veio falar para mim, falou: nossa, Maria, obrigado por você ter postado isso, porque me abriu uma porta, minha mãe assistiu os teus stories e me abriu uma porta para a gente conversar sobre. E para eu ensinar ela sobre algumas coisas. E aí é um momento em que a gente percebe como a nossa geração ela tem como agregar, não é só porque a gente tem a ideia de que só gente jovem, magra e bonita transa, né? Não, né? Então, assim, a nossa geração ela também tem o poder de levar conhecimento para pessoas que não tiveram essa oportunidade que a gente tem. Sim, e foi isso que me fez me apaixonar por essa área, por causa da mulher comum, né? A gente estava no ambulatório lá da residência e uma senhora de 47 anos nunca tinha tido um orgasmo. Essa era a queixa dela. E ela foi por isso.
E é muito importante que todo médico saiba, pelo menos, acolher a queixa dessa paciente e encaminhar para a pessoa certa, porque a grande maioria dos profissionais de saúde ignora. Ah, não, mas isso aí É normal, é assim mesmo. E ela acaba retraindo mais ainda. Você imagina a coragem que essa mulher teve para chegar na frente de um médico e assumir o fato de que ela, com 47 anos, nunca tinha tido um orgasmo. E foi no atendimento ao longo do tempo dessa mulher, vendo como aquilo, uma coisa tão pequena, mudou a autoestima dela, o fato que ela foi lá, cuidou da saúde, perdeu um pouco de peso porque estava com os exames alterados e mudou a vida dela por completo. O simples fato dela ter aceitado a sua sexualidade, entendido o seu próprio corpo. Sim, nossa, faz muita diferença. Até a questão de perder peso, da pessoa se cuidar, né? E o autocuidado também engloba estar feliz sexualmente, né? Porque faz parte de nós como seres humanos, né? E é uma coisa que é deixado de lado por vergonha, porque é difícil, assim, você achar um médico que te escute, que te acolha, que não, vamos ver o que está acontecendo, encaminha para os profissionais, psicoterapia, fisioterapia pélvica. Então, assim, a gente vê muito aquela história, toma um vinho. Ai, né? ai, ai. Né? Toma um Rivotril? Toma um Rivotril, que eu e o Andressa somos, né? Ai, ai, a gente pegou um caso de uma paciente que foi prescrito Rivotril porque ela estava com dor para ter relação. Uau. Esse é o nível da atenção e cuidado de saúde que a gente tem. Então, essa mulher ali, ela foi para um profissional para acolher, para ajudar ela a solucionar o problema, e ela leva mais uma bordoada, né? Toma um Rivotril, toma um vinho, tá muito estressada, né? Você é muito fresca. Você é muito fresca. E, assim, a gente vê que dessa geração anterior, é só isso, né? A mulher fresca, mulher com mimimi, não. A gente tem que dar importância porque a gente está sentindo, a gente tem que procurar ajuda. E, graças a Deus, agora a gente tem essa gineco maravilhosa aqui, que ela te escuta, gente. Fica quase 2 horas na consulta, mas você não sai lá sem uma solução para o seu problema. O legal disso tudo é só entender a mulher que está ali do outro lado. Sim. Né? A gente sair da parte médica, da parte cientista e ir para a parte humana. Sim. Né? E justamente por causa desse tipo de paciente, desse tipo de pessoa, que a gente tem que estar aqui falando sobre isso. Por isso que eu vou agora pedir pro Ives colocar o vídeo dos mocinhos que não sabem o que estão fazendo. On this diagram, where the clitoris is. The clitoris. Okay. Where on this diagram is the clitoris? The clitoris. I reckon this. No, I reckon this. I reckon this, the little hole. It's the outside ring. This one, I'll say, girl. That's the clitoris. I reckon so. Can you point to the clitoris? Where's the clitoris? Can you tell me where the clitoris is? This. That's the clitoris. Yeah. Tá aí um dos motivos da educação sexual, né, gente? E vamos combinar, se você não sabe falar, vamos falar agora, sei lá, se tem alguma mãe, alguma tia, alguma avó assistindo e que, putz, tenho adolescente em casa, como é que eu vou lidar? Não tenha medo de procurar quem sabe, né? Mas não negligencie esse momento Que uma importante. hora essa pessoa vai procurar em algum lugar, pode ser que procure num local não adequado. E Daí, esse vídeo a gente dá risada, né? É. Todo mundo riu, ele viralizou, todo mundo começou a falar sobre ele, mas ele é profundo e ele é triste. preocupante. Preocupante. É uma coisa que não deveria acontecer, minha gente. Uma coisa que deveria ser a exceção, algo raro, porém a grande maioria das pessoas, em geral, mulheres e homens, não tem a mínima noção sobre anatomia feminina. E como que a gente pode mudar isso? Educação sexual. Lá do berço. Eu acho que é algo que tem que ser muito falado. Não é questão de falar como fosse uma outra parte do corpo qualquer, né? Explicar. Até a questão, eu vejo que a Maria fala muito sobre isso, da educação sexual como proteção, né? Para a criança entender que aquela parte é uma intimidade dela, que só é ela que pode tocar, né? Que senão já vira ali um negócio tão obscuro que cria uma curiosidade, né? E a pessoa, a criança vai procurar em lugares que acabam explorando áreas assim, vai para pornografia, né? Tem contato logo de cara com algo que vai acarretar em muitas coisas negativas. E não vamos né? ignorar que eu monitoro, que assiste. Você não consegue monitorar tudo. Não. E o acesso hoje é muito fácil.
né? Então, assim, a gente precisa parar de ignorar esse assunto. Exatamente. Você ignorar não vai fazer com que a coisa suma. Isso vai continuar aqui. Se não for você, quem for falar, quem for orientar, vai ser outra pessoa. Vai ser um vídeo, vai ser um desconhecido, vai ser... Então, que seja você, essa pessoa que vai dar esse caminho, né? E até o próprio nomear. A gente fala, às vezes, das partes do corpo, né? Principalmente das partes íntimas, pênis e vagina, como se fosse uma coisa alheia. Né? A gente fala até mais baixo. Oxi, não pode falar pênis, Como se fosse um vagina. xingamento. Né? E às vezes eu lido com algumas pacientes que elas não conseguem nem falar transar, elas não conseguem nem falar vagina, elas não conseguem nomear. Eu falei, se você não consegue nem nomear, como é que você quer ter mais liberdade para falar sobre isso? A gente precisa primeiro começar a quebrar essa casca desde lá de antes, desde aquilo que foi construído, para você normalizar isso na tua vida. Exato. Né? Não como se fosse algo obscuro. É uma parte do corpo como qualquer outra. Exatamente. Tem as pacientes que chegam no consultório, ai, mas é que é um exame, né? É tão ruim. Eu falo, realmente, pode ser difícil, tem tido alguma experiência ruim, mas quando você vai no otorrino, você deixa ele olhar a sua garganta? Então, eu preciso olhar lá embaixo. É a mesma coisa, é um exame físico. Então, é uma coisa que é um pudor, é um medo, é um tabu. E como que a gente reverte isso? Normalizando, né? Chamando as coisas pelo nome, nomeando as coisas e entendendo que a gente está falando de ciência, de biologia, né? Na teoria, não sei se vocês lembram aquela menina do Big Brother que queria colocar um OB porque ela ia ficar na prova e não podia fazer xixi por horas. Gente, isso é um absurdo. Uma menina da nossa idade propagando uma desinformação dessa na com TV acesso, aberta. né? Não é uma Com pessoa que acesso não à tem informação. acesso, né? Com acesso à É informação. bizarro, né? Teoricamente, uma pessoa instruída, né? A gente não está falando de uma pessoa, né, que viveu isolada. A gente está falando de uma pessoa que convive hoje, que tem internet, que tem tudo. Sim. Né? E isso é mais comum do que a gente imagina. É porque dá medo de falar. O que vão pensar de mim? Eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de ler, eu tenho medo. O que a minha mãe vai pensar? O que meu parceiro vai pensar? E aí, o que acontece? Às vezes, principalmente quando você é mais jovem, às vezes você vai tirar dúvidas e você é reprimido. Né? Você não... Né? A pessoa te xinga, a pessoa te reprime. Mas você vê- E aí você vai se fechando cada vez mais, sabe? E você E vê uma hora quando você para de perguntar. Quando é criança, né? O menino põe a mão ali, todo mundo dá risada. Se a menina coloca a mão na parte de Bate, baixo, é feio. bate, é feio. Você é menina de família, você Cruza não as pode, pernas, cruza a as menina não pernas. pode entrar de perna aberta, só perninha cruzada. Começa ali, gente. Exatamente. De pequenininho, né? Aí a gente entra naquela questão de... Os meninos, eles são permitidos e eles são até incentivados a começarem a vida sexual quanto antes, porque isso é uma forma muito máscula, né? É uma coisa assim de afirmar a masculinidade. E as meninas, elas são orientadas a se guardar. Eu falo, gente, essa conta não vai fechar, então? Nunca. A gente está adoecendo dos dois lados. Adoecendo os dois lados. A gente sabe que a informação chega em maior quantidade para os meninos, mas, de certa forma, a castração psicológica e social acontece dos dois lados. E aí é uma coisa assim que talvez dê até outra live falando só sobre relacionamentos, porque aí o que acontece? Eu tenho meninos que são muito incentivados sexualmente e eu tenho meninas que são ensinadas a se comportarem de uma forma com mais pudor e aí isso mexe muito na relação do tipo, não, mulher minha não vai fazer isso. Com isso eu faço com amante, com isso eu faço com outra. Isso eu procuro fora, porque mulher minha não vai fazer isso. Né? Ou mulher minha não me satisfaz nisso. Porque não é, ela foi feita para reproduzir. Exatamente. Ela Para foi buscar feita pra- prazer, eu preciso. Né? E aí vira Isso todo se perpetua. A gente pode olhar e falar, não, mas isso é uma coisa tão arcaica, uma coisa tão de antigamente, mas não. Isso a gente aprende em casa e a gente vai reproduzindo esses valores e essas coisas erradas. Como, por exemplo, é muito comum mulher ter dor na relação, mas ela normaliza. Ah, tenho dor. E a gente sabe que não é normal. Exatamente, não é normal sentir dor na relação. Sempre deixo isso muito claro no consultório, seja na penetração, seja por fora, no fundo, em alguma postura. Se você sente dor na relação sexual, tem alguma coisa errada. Por quê?
A gente tem um músculo ali, né? O músculo do assoalho pélvico. E esse músculo, eu falo, é como se fosse um músculo qualquer. Então, vamos simular aqui o trapézio. Quando a gente está tenso, se alguém for lá e apertar, você vai sentir um negócio ruim, né? E a mesma coisa ali embaixo. Se você tá com dor nesse músculo, durante a penetração, o pênis vai ficar batendo naquele pontinho doloroso. E isso acaba sendo a dor na relação sexual. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que soltar essa musculatura. Mas, às vezes, essa musculatura, ela tá, né, na parte psicológica também. Então, o tratamento para a disfunção sexual, primeiro no consultório eu palpo, vejo como que tá a tensão muscular. Eu já consigo captar a paciente desde o momento que ela entra no consultório. Se é uma paciente que já veio mais assim, meu Deus, que vergonha que eu tô aqui. Ou uma paciente, não, começou recentemente. Ou uma paciente que desde a primeira relação teve dor. A gente consegue traçar uma linha ali para ver qual que é o tipo de paciente, né? Para daí eu explicar como que funciona, como que é o tratamento. E eu passo muita coisa para elas fazerem em casa, por incrível que pareça, tratamento bem a domicílio, que a gente usa para realmente a paciente se tocar, ela sentir, poxa, se eu colocar meu dedo aqui não dói. Então, assim, é só eu controlar ali embaixo durante a relação que eu vou estar relaxada, sabe? A questão do autoconhecimento. A mulher sempre sentiu muita dor. Então, ela tem que ter o dilatadorzinho que a gente usa, né? Para ela sentir algo entrando e saindo. Não é masturbação, é realmente terapêutico. Entrando e saindo sem sentir dor. E a gente tem que tratar a dor, porque ela só piora, né? Não é algo assim que aconteceu agora e vai só se agravando, porque vai criando contratura muscular, vai só piorando, né? Sem contar que você está alimentando uma via de dor que pode cronificar. Com certeza. E dor crônica, o tratamento não é analgésico, não é fisioterapia, é remédio no sistema nervoso central. Exatamente. Então, a gente tem que identificar um problema no seu início e cuidá-lo. Sem contar que essa dor física, ela pode causar um problema psicológico ou ser uma consequência de um problema psicológico. Sim. Né, O corpo Má? é um só, né? Cabeça, Exatamente. mente, espírito. Então, uma coisa Sexualidade puxa a outra, é né? biopsicossocial. Sim. Não é uma coisa só. Não tem como a gente querer que seja só o fisiológico, só o Não tem físico, como né? isolar. Então, é um tratamento muito multidisciplinar, né? Então, o papel da terapia eu acho incrível, né? Eu vejo nitidamente a diferença entre pacientes com disfunção sexual que procuram uma terapia e pacientes que não procuram, né? Porque às vezes a gente resolve ali o problema físico, onde ele se instalou, mas quando na verdade o gatilho está na cabeça da mulher. Então, é muito importante que ela resolva isso, aceite o processo, aceite que ela tem um problema, não é algo assim, se eu trocar de parceiro vai mudar. Não, gente, o problema tá... Você tem que entender que o problema está em você, não é o médico que vai passar um remédio que vai melhorar. Não, você tem que entender o teu problema e procurar ajuda, seja com medicamento, com terapia, com fisioterapia E é um problema pélvica. com solução, com gente. solução. É isso que eu fico mais assim, por isso é muito necessário falar disso. Gente, dor na relação sexual não é normal, tem tratamento, procure ajuda. Que eu acho que é isso que precisa ser bem claro, porque a questão de tomar um vinho para relaxar é algo que virou tão, assim... corriqueiro, Pra você né? ter noção, tem um estudo nos Estados Unidos de 2018 que procura mulheres que procuraram, que estudou as mulheres que procuraram clínicas médicas com queixa com algum grau de disfunção Sim. sexual. Qualquer queixa, dor, baixa libido e, pasme, 90% dos médicos aconselham tomar um vinho. Isso é grave. Muito. Né, Má? Sempre que as mulheres me procuram para falar sobre, né, para tratar questões da sexualidade, geralmente elas buscam com uma queixa como de um casal, né, do tipo, eu quero melhorar minha relação a dois, mas eu sempre explico que para você melhorar a tua relação a dois, você precisa melhorar a tua relação com você, né, é você começar você com você. Você se descobrir, você permitir, e eu passo alguns exercícios, né, de toque, de masturbação, de você ir conhecendo e você, conforme você for se sentindo à vontade, você vai autorizando o prazer para você mesmo. Né? A gente precisa ter essa autonomia de autorizar o nosso prazer. Eu quero sentir esse prazer, tudo bem, pode vir. Né? Mas é uma coisa que começa individual e muitas mulheres eu percebo que elas torcem o nariz porque não era o que elas esperavam ouvir. A maioria das pessoas, né, só você olhar na sociedade atualmente, né, nós somos acho que o segundo país que mais consome ansiolítico do mundo, então a gente é uma sociedade muito imediatista, né, então as pessoas querem fórmulas rápidas e soluções rápidas, mas não é rápido.
E a maioria que chega até no consultório de ginecologia quer testosterona. Vem com isso na cabeça. Eu vim dosar meu hormônio porque eu tenho certeza que é meu hormônio. Quando você começa a explicar que as coisas não funcionam assim, né, que precisa de um entendimento sobre esse problema e que é um problema multifatorial. Existem muitos fatores que causam aquele problema. Seria impossível um tratamento de uma via só. Então, você tem que direcionar cada problema, a sua solução. Caso contrário, nunca vai melhorar. Né? Você está lá com vários pilares de uma casa, todos caindo ao mesmo tempo. A gente tem que ir reconstruindo cada um deles, senão vai cair. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque recentemente a Sociedade Americana de Ginecologia recomendou prescrição de vibradores clitorianos para as mulheres como uma forma de cuidado de saúde. Pra vocês terem noção de como o orgasmo impacta na saúde da mulher em vários níveis, né? E a gente tem muito tabu em relação a isso. A grande maioria das mulheres, quando a gente prescreve e orienta esse tipo de utensílio, falta sair correndo, né? O olho chega a sair. E olha, eu vou te falar que tanto pacientes como amigas que eu converso sobre e eu incentivo a masturbação como uma forma de autoconhecimento também, ninguém nunca reclamou, não, depois que fez. Né? Não é algo que, né, talvez no começo causou uma estranheza, principalmente quando é algo novo. É lógico que vai causar. Tudo que é novo nos causa um incômodo. É por isso que eu falo da autorização do prazer. Você entende o teu limite. Hoje eu só consigo ir até aqui, então eu só vou até aqui. Mas para chegar nessa autorização, você tem que ter a intimidade de poder falar isso para o seu parceiro e um autoconhecimento para saber até onde você vai. Porque nesse permitir ir além do meu limite, causa uma doença na alma muito grande e vai reverberar lá na frente. A gente vê bastante divórcio depois que a mulher entra na menopausa. Por quê? Porque é um problema que começou lá atrás, ela não foi orientada sobre isso. Então, ela deixa de ser ela mesma pela queda de hormônio. Ninguém fala, gente, mas existe receptor de estrogênio no cérebro, nos ossos, no coração. Então, a baixa de estrogênio por causa da menopausa altera a mulher em tudo. Por inteiro. Por inteira. E agora, 1/3 ou metade da vida dessa mulher, ela vai passar na menopausa. Ela vai deixar de ser quem ela é? A gente tem que orientar agora. Porque a nossa pirâmide etária está invertendo. Daqui a pouco vai ter muita mulher na menopausa. E como que vão ser esses casamentos, essas vidas, essa saúde perineal? Ali é a base, né? A mulher não pode ter a identidade dela numa performance sexual. Poxa, eu tô assim, porque amanhã você não vai estar assim. É você realmente ter se conhecer, saber quem você é, para quando você tá ali no teu auge, você tá bem, mas quando você não estiver 100%, você saber quem que você é e respeitar que você não está num bom momento. Eu gostei muito disso que você falou, Maria. Não é porque eu tô mal, porque eu deixei de ser quem eu sou, né? É algo assim muito de autoconhecimento e autoafirmação, né? A gente tem que se conhecer e se conhecendo a gente consegue passar isso para o outro, né? E vamos, né, você falando da menopausa, vamos tirar essa ideia de que a vida sexual tem prazo de validade. Né? Como assim, deu tantos anos de casado, fiz tantos anos, entrei na menopausa, é como se, não é natural, isso foi caindo mesmo, e aí cai no esquecimento. E eu já ouvi, nossa, graças a Deus que eu não tenho mais o que fazer. Que agora, né, essa época da vida, né, tudo... Como assim? Acabou sua vida, você vai morrer amanhã? Você está com o caixão comprado já, minha querida? Então, a gente tem que... Acho que começa agora. Começa agora com esse conhecimento, esse psicológico, esse conhecimento anatômico do seu próprio corpo, do seu períneo. Porque é tão importante. Se a gente não se conhece, não conhece o que a gente gosta, o meu limite, o meu limiar. Também a gente tem uma coisa que a gente não pode parar e ignorar. Não somos seres só sexuais. A gente tem que estar pronto para uma máquina de sexo. Eu sou jovem. Não. Tá lá na semana do TCC, você quer transar como, querida? Não vai vir à vontade. Você vai estar com tanta coisa na sua cabeça que a gente tem que aprender também a respeitar os momentos de vida. E que isso faz parte da nossa libido também. Os homens sentem muito esse peso, né? De não poder negar sexo. Não poder negar fogo. Mas como assim? Você está negando fogo? O que é isso? Né? Tá me traindo? Né? Ou então até dos outros colegas, né? Como assim você não quer ficar com aquela menina, mas ela está se atirando para você como se você fosse obrigado a isso, né? São extremos. Um
É muito reprimido e o outro tem sempre a obrigação, né, de estar na ativa. E depois tá tudo invertido, né? colocam essas duas pessoas com zero conhecimento, doentes sexualmente falando, dentro de uma casa e querem que essas pessoas sejam felizes e plenas e que tenham desejo espontâneo e que leiam o pensamento um do outro. Então, a gente tem que... O caminho das pedras é conversar. É abrir esse tipo de diálogo para que todo mundo que está ouvindo consiga fazer um trabalho preventivo, né? Evitar criar disfunção sexual. É isso. É isso. Então, gente, o que mais que a gente vai falar aqui hoje? Bárbara, Maria, eu queria que você me falasse sobre uma coisa muito importante. Tá. Quando a gente está falando sobre educação sexual em jovens, eu gostaria de saber a tua opinião e como a gente poderia orientar os pais e as escolas para a gente ter um diálogo aberto, sincero, científico, tá? Ninguém quer incentivar ninguém a transar, pelo contrário. Então, vamos falar sobre isso, porque eu acho muito importante, porque tem muito pai e mãe assistindo, né? Vamos desmistificar que educação sexual é você ensinar posições sexuais, você pegar o Kama Sutra e vamos lá ler com a criança. Não. Né? Primeiro que educação sexual, a gente fala a Júlia falou de educação sexual desde cedo, cada fase tem uma maneira de você lidar, usando palavras adequadas, usando métodos adequados. Né? Quando você está falando de criança, você não vai falar sobre sexo. Você vai falar sobre respeitar o corpo. Você vai falar sobre entender que o teu corpo é seu, que o corpo do amiguinho é dele. É assim que você vai lidar com criança. Você vai ensinar a criança a falar sobre sentimentos, quando ela está triste, quando ela fala não, que quando ela fala não é importante, né? E que o outro é importante o outro respeitar isso. Né? É assim que eu vou lidar com criança na educação sexual. Não tem nada a ver com o que as pessoas acham que é. Né? Quando eu vou entrar na adolescência, na pré-adolescência, vai muito do medir, porque assim, a gente tem hoje se caracteriza a adolescência com base na idade, mas a gente tem que considerar que tem adolescentes de 12, 13 anos que são extremamente infantis ainda, e tem adolescentes de 12, 13 anos que são extremamente, eu não gosto da palavra avançados, mas que já têm um interesse maior, né? Não que tenham discernimento. Né, mas que tem interesse. Né? Então, eu preciso entender como é que está a mentalidade daquela criança, porque ela precisa ter maturidade para entender o que eu estou falando. Não adianta eu jogar um monte de informação se a pessoa não está fazendo a mínima ideia do que eu estou falando, se não é parte da realidade dela. E você acha importante a gente dar essas aulas de biologia? Por exemplo, a menina, esse é o canal do xixi. Esse é o canal onde você teria penetração, onde saem os bebês. Né? Esse tipo de coisa, você acha que é importante a gente permitir? Super. Né? E, principalmente, reforçar, eu acho que na educação sexual é você reforçar o respeito ao corpo do outro. Né? Você entender que o corpo do outro é diferente do seu, ele funciona de uma forma diferente. Você trabalhar doença sexualmente transmissível, você trabalhar a gravidez na adolescência, o impacto disso na tua vida. Né? Então não tem nada a ver com pegar posições e ensinar. Tem tanta coisa que dá para você falar sobre sexo, tem tanta coisa para você falar em educação, para você ensinar, né? Que não sobra nem tempo de você. E é um fator de proteção. Você está protegendo seus filhos de abuso, de entrar num caminho onde você está educando ele a partir já de uma disfunção sexual, ou de um projeto de uma disfunção sexual. Você colocar, né, você mostrar do tipo, esse caminho aqui da pornografia não é um caminho que vocês devem seguir como base, que é o que a maioria faz. Né? Você começar a mostrar outros caminhos, do tipo, não, você está com dúvida? Então vamos conversar. Então, tire essas dúvidas. Não vá procurar na internet achando que o Google vai te dar todas as respostas. E tem que criar um ambiente seguro para isso, né? Educação sexual é falar sobre emoções. Respeitar o limite do outro. É você trabalhar as frustrações. Porque essa é uma fase em que você vai lidar com decepções amorosas, que você vai lidar com intrigas. Eu acho que todo mundo aqui já foi adolescente. Então, isso mexe muito com tudo isso. Potencializa tudo, né? E tudo tem a ver, né? Tudo isso envolve a sexualidade da pessoa, essa construção que a pessoa vai... Né? A partir daí, a gente para de formar a nossa personalidade com 20 e poucos anos. Né? Então, o período da adolescência, quando falam que é uma fase, é realmente uma fase, né? Mas é uma das fases que mais tem, porque você não é nem criança, você não é nem adulto.
Algumas pessoas querem que você seja criança, as outras querem que você age como adulto, e você não tem maturidade para nenhum dos dois. E qual seria o teu conselho para os pais que estão assistindo e que, a partir de agora, querem ter um relacionamento íntimo com o seu filho, dar segurança e falar sobre sexualidade? Não force a barra. Eu sempre falo para deixar uma porta aberta. Para você deixar essa porta aberta, você precisa entender que diálogo é uma via de mão dupla. Não queira saber tudo que seu filho faz, não cobre tudo que seu filho faz, quer que ele conte o dia dele, se você não faz isso também. Quantos dos filhos sabem como é que foi o dia dos pais? Sabem os sonhos, sabem os medos, sabem... Não sabem porque não se fala. Né? Se cobra muito dos pais. Como é que foi seu dia? E seus amigos? O que você está fazendo? Tá, mas a gente como pai, a gente também é ser humano. Eu mostrar as minhas fragilidades, eu mostrar o meu lado humano e não de super-herói, né? Não só o meu lado protetor, ele é muito importante. Se você deixar essa porta aberta, quando eles tiverem dúvidas, eles vão procurar. Né? E ignorar a educação sexual, ignorar que o teu filho não vai ter uma vida sexual ativa, que ele só vai fazer sexo depois do casamento, isso não vai mudar a realidade. Então, vamos combinar que, não estou falando de todos os adolescentes, mas você ignorar o fato não vai fazer com que ele desapareça. O problema não vai sumir se você não olhar para ele. Então, deixem essa porta aberta, criem esse diálogo de mão dupla, né? Esse respeito também. Às vezes, eles vão perguntar coisas que vai deixar raiva, sabe? Que vai te dar uma raiva, tipo... Sabe, vão te contar coisas, acolhe. Depois você briga, mas acolhe, não deixa de acolher. Porque se você, principalmente na adolescência, que os adolescentes são muito escorregadios, se você for muito agressivo, não for muito empático, eles vão evadir. E eles vão procurar em outro lugar. E aí depois não adianta você ficar bravo, que ele foi procurar em outro lugar. Exato. E Ju, conte pra gente, qual que seria a sua dica para as mulheres que estão assistindo a gente agora, que entenderam, poxa, eu não conheço o meu corpo, eu preciso saber como eu funciono. Como que você orientaria essas mulheres a ter um autoconhecimento hoje? Bom, vamos começar do início, né? Eu acho que assim, pegar lá uma imagem no Google, né? Pegar um espelhinho, gente, olhar, tá? O clitóris, aqui sai a uretra, o xixizinho, ali que desce a menstruação, ali que é a penetração, a parte anal, se conhecer. Porque, antes de tudo, a gente tem que saber o que a gente tem para daí desenvolver a função de cada um, né? E depois que se conhecer, a questão do toque, de orientar o parceiro, dela também se tocar durante a relação sexual, que eu acho que é muito importante, ela se explorar durante a relação sexual para poder ensinar o outro. E o que eu sempre reforço, que é desde o início até o final a gente falou sobre isso, é o diálogo, sabe? Procurar profissionais que te escutem. Sabe? Se você não consegue procurar sozinha, não tem coragem de procurar sozinha, procure um profissional que te acolha, te oriente e te mostre o caminho. Porque depois que a gente mostra o caminho, daí é você com você mesma, né? Exato. Mas eu acho que o primeiro passo é você realmente querer se conhecer, querer mudar essa parte, girar essa chave e sim, ter na tua cabeça que é importante a sexualidade da mulher. Não deixa ele numa caixinha escondidinha, que é algo tão importante para nossa autoestima, para nós como mulheres, né? E a gente explorar esse lado vai trazer felicidade, então por que não, né? Então, procure profissionais que te acolham, se aceitem, né? E, mulherada, bora sentir prazer, porque a gente merece, né? Isso aí. Maria, qual seria o seu recado final para todo mundo que está assistindo? Meu recado final eu falo muito e gosto muito de incentivar as mulheres a buscarem a sua liberdade. E isso tem muito a ver com... A gente acha que ser livre é você olhar para o mundo e explorar as coisas. É isso também. Mas é uma liberdade de se acolher por inteiro. É uma liberdade de entender todos os seus lados, de entender suas qualidades, seus defeitos, suas angústias, de entender tudo que tem aqui dentro, sabe? E se permitir ser essa pessoa. Né, que a gente não é só seres de luz, nós temos muita coisa aqui dentro, né, mas se permitir, né, não só sentir prazer, mas se permitir ser quem você quer ser, né, nas suas relações, no seu trabalho, da maneira como você é, da maneira como você se sente bem. Isso. E você, Ju? Qual é o seu recado para todo mundo que está assistindo, seu recado final? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui, né? Que esse podcast seja um instrumento na vida de muitas mulheres. Eu creio que a informação é a melhor maneira da gente levar que as mulheres se entendam, sabe? Então, eu acho que, assim, autoconhecimento,
diálogo com quem está ao seu redor e aceitação, sabe? A gente tem que se respeitar, se aceitar mais, que eu acho que a gente se cobra muito, quando na verdade a gente precisa se amar e se acolher acima de tudo, tá? Então esse é o meu recado, se amem, se respeitem e é isso. Gente, meu recado para vocês hoje é: começou Intimidades, começamos com tudo, né? Com o pé direito, com essas pessoas maravilhosas. E mulher, você que está me assistindo, se ame. Ame seu corpo, aceite quem você é, entenda que você tem o direito de ser feliz. E parte da sua felicidade, da sua saúde, é a sua sexualidade. E não tem como a gente separar uma coisa da outra. Então, o recado de hoje é: permita-se ser feliz por inteiro e não se sabote no processo, tá? Que Deus abençoe vocês. Até mês que vem. Beijo!